Olá, que bom receber você aqui neste encontro da Upsizon. Foi preparado com muito carinho, especialmente para você. Nele, nós vamos tratar de assuntos muito pertinentes neste ano que estamos vivendo. Primeiramente, sobre a saúde mental no trabalho, as mudanças na norma regulamentadora e também como a Upsizon pode te ajudar resolver os seus desafios com relação aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E para conversar sobre esses temas tão especiais, teremos pessoas especiais. E eu tenho aqui a Lisley Freire, ela que é a diretora da Upsizon aqui para o Brasil, uma amiga, companheira, muito competente. E se você é nosso cliente, você pode confirmar isso. Seja muito bem-vinda, Lisley. Obrigada, Evelyn. Também nós temos o Dr. Sérgio Santos, que se você não acompanhou os nossos podcasts, eu te convido. Corre lá no nosso canal, porque fizemos uma série especial toda sobre a saúde mental no trabalho. Ele é médico, também é o consultor técnico do nosso programa Protege Psi. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Obrigado, doutora Evelyn. Um privilégio estar de novo aqui com vocês da Upsizon. Muito bom, é muito bom conversar sobre temas importantes com pessoas tão especiais. Obrigada por aceitarem este convite. Vamos começar conversando sobre a Upsizon. O que é a Upsizon? O que é essa sigla? O que ela faz? De onde vem? Nós podemos estar falando aqui para pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar da Upsizon. Ela é nova, começou agora. E também podemos estar falando para pessoas que já são nossos clientes. Então, eu queria começar com você, Lisley. Você que é, assim, a fundadora da Upsizon aqui no Brasil. Isso mesmo. Como é que a Upsizon começa? Explica um pouco para a gente sobre essa empresa. A Upsizon surge em 2017, quando um grupo de psicólogos se reúne na Argentina, observando a necessidade que existia de proporcionar psicoterapia para pessoas que não tinham acesso a um consultório psicológico. Aqui chega no Brasil em 2019. E quando nós começamos em várias empresas, várias instituições, atendendo a demanda daquela população. É interessante quando a gente pensa em Upsizon, mas o que há de diferente de outras plataformas psicológicas? Vale lembrar que há alguns anos esse negócio de psicoterapia online não existia, com a pandemia ficou muito forte, mas a Upsizon é pioneira nesse aspecto. E quando nós chegamos no Brasil, em seguida começa a pandemia, as pessoas perceberam que a Upsizon era um lugar onde elas poderiam trazer as suas crenças. E o terapeuta da Upsizon, ele foi treinado para acolher a crença daquele paciente e integrar os valores espirituais e religiosos na terapia. Então, isso foi um grande diferencial que a Upsizon trouxe, não só aqui no Brasil, como no mundo. Hoje, a Upsizon está presente em mais de 120 países. Atendemos em 5 idiomas atualmente, mas já estamos crescendo. São mais de 120 países, como eu falei, mas é interessante que muitas vezes aqui no Brasil eu já atendi pacientes que estão na China, por exemplo, que precisavam de profissional que falasse português ou espanhol, que são os idiomas que eu atendo. Então, foi criando uma rede de acolhimento que respeita os valores, que integra a espiritualidade no processo terapêutico, a espiritualidade do paciente. Você falou de algumas áreas, né? E nós temos, assim, fundamentalmente 3 áreas. Upsizon One, que é a parte da plataforma que atende qualquer pessoa que quer fazer terapia. Entra lá, faz o seu cadastro, escolhe o terapeuta, agenda a consulta, faz o pagamento e no dia e hora marcado é atendido. Tem o que nós chamamos de Upsizon Now, que é o plano corporativo
para diferentes instituições, para diferentes empresas. E Psaison Edu, que é assim, a menininha dos olhos, porque a gente proporciona cursos, formação para diferentes contextos, para profissionais da saúde mental, para leigos, para pessoas comuns, para líderes religiosos. Então, tem sido assim, esse processo foi dirigindo a Psaison ao longo dos anos. A gente tem uma novidade chegando aí, né? Que seria uma quarta frente da Psaison. Pode ser integrado ou não ao Psaison Now, mas é uma novidade que se chama Psaison NR1, não, Protege Psi. Interessante, Lisley, que todas essas áreas que você traz, nós trabalhamos assim bem de perto e a gente percebe essa integração dos valores, das crenças, dos pacientes, dos clientes, em todos os processos, em todas as frentes. Seja na Psaison One, Psaison Now, a Psaison Edu ou agora no Protege Psi, a presença desse olhar para esse ser como um inteiro, ela é muito marcante. E o nosso CEO, né, o Néstor Bruno, ele sempre diz, o nosso diferencial não é ser uma plataforma online, porque para ser uma plataforma online nós temos muitas, mas é a qualidade desse profissional que atende, o acolhimento que essa pessoa vai ter na Psaison. Isso é o diferencial. Que ele tem a segurança, como você trouxe, que as crenças, que os valores dele vão estar ali dentro do processo terapêutico dele. Não vai ficar do lado de fora, esperando, ou o profissional não vai ter a habilidade, a competência de trazer e integrar. Não, a gente traz e integra para que ele se sinta ali por inteiro em todas as frentes da Psaison. Eu acho isso é fantástico. E realmente nos torna assim, uma empresa única nesse segmento, não é? É verdade, é verdade. Muito bom. Então, a gente já sabe, você já sabe o que é a Psaison, quando ela chega aqui no Brasil, não começou este ano, é uma empresa que tem seu histórico, que trabalha em vários idiomas, que está presente em mais de 120 países, e aqui no Brasil estamos sob a liderança da Lisley Freire, e é uma alegria para toda a equipe. Agora, vamos contextualizar um pouco a saúde mental no trabalho aqui no Brasil. Nós temos vivido momentos, eu vou usar essa palavra, de rebuliços na saúde mental. Doutor Sérgio, o senhor trabalha com isso como perito, vê muitos problemas diariamente de afastamentos, adoecimentos. Como está o cenário da saúde mental no trabalho aqui no Brasil? É muito bem dirigida a sua pergunta, Evelyn. Nós percebemos, apenas para citar dados que são públicos, né, do sistema de previdência social, apenas em 2024, mais de 472 mil pessoas foram afastadas do trabalho por adoecimento mental. É claro que a gente percebe que essas pessoas, para serem afastadas, para usar o seguro, né, a Seguridade Social, elas precisam ter mais de 15 dias de afastamento. Ou seja, isso traz um impacto ainda maior. E a preocupação qual é? Essa pessoa que foi afastada, ela vai receber um tratamento, vai receber o seu seguro previdenciário, mas quando ela volta para o trabalho, a gente tem percebido uma reincidência do mesmo acometimento. Então, a pergunta que se fez do ponto de vista governamental era se este adoecimento poderia estar relacionado ao ambiente de trabalho. Então, esse é o que o foco que nós temos no momento é exatamente esse, em compreender se existem riscos psicossociais relacionados ao trabalho que podem ensejar adoecimento. E considerando esse volume de afastamento, tem um impacto financeiro muito grande para a Previdência, para o empresário, em todas as frentes. O que se gasta no tratamento é muito maior do que o que se gastaria numa prevenção, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. A proporção ela é significativamente maior. Particularmente porque o empregador precisará substituir aquela posição de trabalho, colocar uma outra pessoa ali. Se a Previdência
correlacionar o elemento causal, quer dizer, confirmar que a causa do adoecimento mental está relacionada ao trabalho, a empresa tem a majoração, ela vai pagar mais imposto. E, por último, o próprio tratamento per si. O tratamento pode ensejar uma psicoterapia, pode ensejar um acompanhamento psiquiátrico, sem contar as situações em que o nosso corpo adoece antes da gente ter a manifestação. Eu tenho situações de sobrecarga, por exemplo, que posso chegar ao final do dia com dores no corpo. E essas dores num profissional que é de escritório. Então, durante muito tempo, o nosso foco era na ergonomia física, estruturar móveis, estruturar posições de trabalho, mas se olvidou a ergonomia mental e a ergonomia organizacional. Então, o que a gente está trazendo para a discussão agora é que não basta organizar a estrutura física do trabalho. Se eu tenho elementos de sobrecarga ou se a minha liderança não está alinhada, eu posso estar gerando adoecimento. E aí, entende-se que fazer a prevenção certamente tem um custo menor do que o custo que vai ser despendido para toda essa massa de pessoas que ficou afastada por adoecimento mental no trabalho. Nesse contexto de saúde mental, ele criou um ambiente propício para uma atualização na norma regulamentadora, que ela não é nova. A atualização é nova, não é isso? Verdade. A norma regulamentadora número 1, e não é número 1 à toa, porque ela é a primeira, mais importante para o nosso país, ela data de 1978. Mas a sua atualização mais relevante aconteceu em 2024, ela entraria em vigor o ano passado, em maio de 2025, mas por um acordo, no elemento tripartite, que era governo, trabalhador e empregador, optou-se então por fazer uma portaria prorrogando a sua vigência para maio deste ano. Então, a partir de maio, as empresas precisarão se enquadrar no que diz a norma regulamentadora número 1. E o que ela diz na sua atualização? Que a empresa precisará fazer uma avaliação, uma aferição do risco psicossocial relacionado ao trabalho, terá que criar um mapa de risco e elaborar um plano de ação. Então, esse é o tripé da norma regulamentadora número 1. Esse contexto e essa atualização, nós percebemos ela até no consultório. E creio que você, Lisley, deve ter muitas experiências no consultório mesmo da psicoterapia. Quando esse paciente chega, sempre tem uma questão de trabalho correlacionada, não é? Sobre o ambiente, a satisfação dele. Às vezes ele chega para a gente com uma queixa que aparentemente não tem nada a ver com o trabalho. Mas quando vai se dando o processo terapêutico, a gente percebe como esse trabalho mexe com esse indivíduo. O paciente, quando chega, nem sempre ele tem claro o motivo por que ele está ali. E, geralmente, nos primeiros 5 minutos, a gente tem uma noção clara de por que ele veio. Às vezes, melhor do que ele, quando a gente pergunta realmente por que ele está ali. Mas muitas vezes é o incômodo gerado no ambiente de trabalho que vem pesando. Você falava daquele peso, né? Aquele chegar em casa sobrecarregado, exausto e perceber que em determinadas situações, no relacionamento com determinadas pessoas ou na antecipação de um encontro com o superior, apareciam vários sintomas, várias respostas físicas, fisiológicas que iam realmente assim, minando o desejo de acordar no dia seguinte, ou o fenômeno, né, do domingo à tarde que acontece prévio ao começo da semana. Né? Isso é muito interessante. E falando sobre essa ansiedade antecipatória que você trouxe, quando um colaborador ele sofre antes de falar com o seu empregador, por exemplo, corre lá no nosso podcast e tem um tema muito especial que é cultura organizacional, que ela tanto pode ser um veneno como um remédio.
e ele está presente na vida dos nossos pacientes no consultório. Nós não somos psicólogas organizacionais, estamos no consultório clínico, mas a gente percebe essa aproximação tanto do momento da saúde mental no trabalho que a gente está vivendo, quanto a necessidade que foi muito pertinente para o momento da atualização da norma, não é? Vamos falar sobre norma assim, tal qual ela é. Prática. Explica para a gente, doutor Sérgio, a prática dessa nova norma regulamentadora. Lisdeu e Evelyn, tem uma questão que eu acho que é muito relevante nisso que vocês acabaram de falar, que é compreender que o trabalho ele pode ser fonte de realização. Historicamente, né, se a gente para olhar, muitas das vezes o trabalho ele acaba sendo a nossa identidade, você se apresenta como aquilo que você faz. Mas na prática ele pode também ser causa ou motivo para adoecimento. E aí um ambiente onde a gente encontra sobrecarga, onde a gente encontra assédio, onde a gente encontra metas irreais, onde a gente encontra escalas de sobrecarga que inclusive interferem no sono. Todas essas condições, elas na verdade vão criar um ambiente que é tóxico. Esse ambiente tóxico, durante muito tempo, as pessoas foram treinadas a engolir. Né? Você tem que, é o seu trabalho, se dedica, volta lá e cumpre a meta, volta lá e dá o dobro, e as pessoas foram aprendendo a suportar isso. Só que chega um momento em que o adoecimento fica muito claro. E aí, nesse momento, é que vem a nova norma. E a nova norma diz exatamente que é dever do empregador mapear os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E ele faz isso através de algumas ferramentas. Mas mais importante do que escolher a ferramenta é o empregador compreender que ele deliberadamente precisa investir na prevenção de riscos psicossociais, porque é um balanço. Se eu previno riscos psicossociais ou mitigo esses riscos, eu melhoro as condições do trabalho e tudo que vem junto com ele. Produtividade, redução de conflitos, melhora de performance e por aí vai. É o binômio, né? Ali prevenir os riscos e promover a saúde mental. Exatamente isso. Então, o empregador precisa compreender isso. Compreendendo isso, ele precisa olhar para a empresa dele. Fala, qual é o meu tamanho? Como é que eu vou fazer para fazer esta aferição? A aferir é um trabalho técnico. Então, precisaria de aplicar uma escala de aferição, compreender os seus parâmetros psicométricos, analisar os resultados e emitir aí um relatório. Bom, o empregador pode fazer isso sozinho se ele quiser. Vai contratar profissionais, especialistas como vocês, para fazerem isso. Esta aferição precisa ser feita com uma ferramenta validada para esse tipo de análise. Então, a gente percebe que não dá para fazer só uma palestra, não dá para fazer só um almoço de final de semana com a sua equipe, você precisa usar uma ferramenta validada para o risco. Porque existem diversas ferramentas psicológicas de avaliação. Então, não é para eu utilizar, enquanto empregador, uma ferramenta para avaliação de desenvolvimento pessoal. Uma ferramenta ou uma escala como SF-36 para saber se as pessoas estão doentes. Aplicar o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, que vai me dizer como eu estou me sentindo enquanto pessoa. Não é isso. Não é isso. Eu preciso analisar o risco. Então, existem ferramentas para isso. Depois que aplica-se as ferramentas, que devem ser protegidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados do nosso país, ou seja, deve haver uma anonimização das respostas, eu vou precisar interpretar essas respostas. E a análise, de novo, ela é feita preferencialmente por uma equipe multidisciplinar, que consiga fazer o balanço da ergonomia mental, o balanço psicométrico e o balanço técnico de saúde. E aí emitir um relatório. Este relatório faz parte do rol de documentos que a empresa precisará apresentar para estar em conformidade com a norma. Mas, identificados esses riscos através do mapeamento, a empresa vai identificar eixos ou setores nos quais ela precisa gerar uma atenção.
E esta atenção é um plano de intervenção que a norma regulamentadora chama de plano de ação. Então, é construído um plano de ação pelo empregador, e aí com detalhes, né? É conveniente que haja participação, a gente tem falado sobre isso nessa conversa aqui. Essa participação envolve a liderança, que é o próprio empregador, ou seus diretores, que seja, a equipe de saúde e segurança do trabalho, que é responsável pelo GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, a equipe de gestão de pessoas, que é quem cuida da qualidade de vida das pessoas, e a comissão interna de prevenção de acidentes. Porque se a gente identifica uma correlação causal, isso é equiparado a um acidente do trabalho. Então, esse time aí é que vai confirmar, validar e executar o plano de ação. E o que chama atenção é que esse espaço da norma regulamentadora ele é de 1 ano, mais ou menos. Então, a empresa encaminha esses reportes e esses documentos para o Ministério do Trabalho, e aí, no ano que vem, ela tem que aferir novamente. Então, passa-se a observar que este cuidado é uma ação contínua. Então, ela balanceia o deliberado desejo do empregador de investir nesse aspecto. Agora, obrigado por lei. E depois, a percepção dos seus trabalhadores, dos empregados, de se esse ambiente está melhorando. Então, em linhas gerais, muito rapidamente, são esses os pontos que a empresa precisa trabalhar para estar em conformidade com a norma. A gente conversava um pouquinho entre os bastidores, então a palavra-chave para nós aqui tem sido muito conformidade, que encontrar a conformidade é ficar legal. Então, se eu quero ficar legal, eu preciso fazer essas ações todas. E às vezes parecem muitas ações, né? Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Então, essa é o que está na mão, né, do empregador para resolver, mas ele precisa resolver isso. É interessante pensar que o próprio cuidado da saúde mental do empregado ele é fundamental, mas não é suficiente, porque aqui aqui a gente está falando de outra coisa. Há situações que vêm prévias ao trabalho, condições do empregado, e há condições do trabalho. Então, mesmo que ele se cuide pessoalmente, há coisas que precisam ser analisadas, mapeadas, averiguadas, estudadas e trabalhadas na empresa, para que tudo se encaixe, para que o bem-estar completo do indivíduo aconteça. A dor desse cliente, a dor do empresário é primeiro prevenir o risco psicossocial para que ele possa promover saúde mental e estar em conformidade com essa norma regulamentadora. Não é isso? O senhor falou do tripé, o senhor pode repetir para a gente, assim, esse tripé da NR1? Então, ele precisa aferir esse risco, o mapeamento, elaborar um plano de ação e executar esse plano de ação. Então, fazendo isso, ele está em conformidade. E o que me chama a atenção, né, no trabalho que a Psison tem proposto, que ao lançar o Protege Psi, né, a Psison criou uma ideia de um escudo. Né? E esse escudo me chama muito a atenção porque é exatamente isso. É uma ferramenta para proteger. E nós vamos proteger o quê? As pessoas. Mas, ao proteger as pessoas, a gente protege quem? Os negócios. Então, assim, é um processo que é um círculo virtuoso para a empresa. E se a gente encontra um cenário em que nós já temos pessoas que têm autoconhecimento, pessoas que, como disse a doutora Leslie, já se cuidam, já têm algum tipo de acesso, já estão um pouco mais equilibradas do ponto de vista emocional, então isso multiplica o resultado da empresa. Porque, imagina só, eu tenho empresa que tem um ambiente tóxico. A pessoa vem, ela tem o autocuidado, faz a sua terapia, ela volta, o ambiente está tóxico, ela fica adoecida de novo, volta. Mas se no retorno dela o ambiente está mais favorável, a gente então tem respostas que são sistêmicas. E o crescimento então é em espiral. Então a empresa começa a ter um crescimento virtuoso, derrubando aqueles riscos relacionados ao trabalho. A NR1, essa atualização aqui no Brasil, ela é novidade.
mas para a Upsizon ela não é novidade. Aqui nós estamos começando com o Protege Psi, né, dando assim essa abertura linda a esse projeto que nós sonhamos, trabalhamos, pesquisamos, mas em outros países a Upsizon já tem toda essa familiaridade com as normas, né, de cada país, preocupada com o ambiente de trabalho. Então, para a gente da Upsizon está sendo um momento muito especial, porque a gente está tendo a oportunidade do que é vivido na Upsizon lá fora, agora a gente pode viver aqui no Brasil também. Vamos, então, falar bem claro para quem está nos assistindo sobre o Protege Psi. O senhor começou, a Lisley está guiando todo esse processo, né? Nós somos aí os técnicos e ela é quem nos gerencia nesse trabalho. É um escudo que o nosso objetivo é proteger as pessoas e os negócios, consequentemente. No contexto corporativo, Lisley, como você trouxe, muitas empresas, nossos clientes, já têm essa proteção para a psicoterapia individual dos seus colaboradores. Mas eles também precisarão se adequar com a nova norma regulamentadora? Como isso vai funcionar? Interessante que o líder dessa empresa já se preocupou com o autocuidado do seu colaborador. Mas como pessoa já está tudo funcionando, mas como empresa precisa se adequar. Então é o momento agora que os clientes, empresa do Upsizon Now precisa atender a norma regulamentadora e continuar conosco, se desejar, né, Dr. Sérgio, no Protege Psi, cumprindo, se adequando com as exigências. E eu queria relembrar uma coisinha que o Dr. Sérgio falou. Não é apenas fazer um teste, não é apenas aplicar um questionário. Vai muito além com a melhora do clima organizacional. E o que mais, Dr. Sérgio? É aí que entra o Protege Psi. Reduzir sobrecarga, revisar as metas com as equipes, treinar líderes para prevenir situações de risco, agir contra o assédio. Todos estes são ações e resultados encontrados para atender um eventual mapeamento de riscos. Então, a gente percebe que o ganho para a empresa, olhando no retrovisor, quando a gente tinha só ergonomia física, agora passando para ergonomia mental e organizacional, passa a ser muito grande com o Protege Psi, para se adequar à NR1. Como o Protege Psi vai funcionar na empresa? Perfeito. Você que está conosco até agora, que já é cliente Upsizon Now, a sua empresa precisará se adequar à NR1. Então, você já tem os canais para entrar em contato conosco. A nossa equipe vai até você, nós vamos fazer uma breve reunião, você vai conhecer o programa, mas, em linhas gerais, esse programa é feito dentro da sua empresa, tem um momento de sensibilização. Depois, aí, nós aplicamos uma ferramenta. Esta ferramenta precisa ser validada internacionalmente para gerenciar e aferir riscos relacionados ao trabalho. Na Upsizon, no Protege Psi, a gente agregou à ferramenta uma inteligência artificial. Isso vai permitir que você, gestor, tenha um dashboard em tempo real para saber como está a evolução e a progressão das respostas e os riscos identificados ali. Esses resultados, que são anonimizados, então a gente não vai saber quem é que está respondendo, eles serão aferidos pela nossa equipe técnica. E aí, desta aferição, sai um relatório, um report, e esse relatório é dividido por eixos. Então, a empresa vai saber quais os eixos que precisam de atenção, porque neles há riscos relacionados ao trabalho. Bom, depois disso, a gente vai entregar para vocês o report, esse relatório. Com esse relatório em mão, juntos, nós vamos definir um plano de ação. E esse plano de ação, vocês já entenderam que faz parte da obrigação da norma regulamentadora. Esses componentes entregáveis pelo Protege Psi, eles vão estar em conformidade para a sua auditoria interna e em conformidade para a auditoria da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho do Brasil. E aí, com as diretrizes em mãos, a empresa pode, assim, definir quais são os momentos, aplicar e executar o plano de ação e concluir a sua ação naquele ano. E na aferição do ano seguinte, porque o processo é contínuo, a empresa então vai poder dizer, olha, o meu plano de ação funcionou. O relatório mostrou que os riscos foram minimizados ou foram mitigados.
E a gente sabe que o Ministério do Trabalho emitirá um certificado de empresa promotora da saúde mental. Então, as empresas que estiverem com Protege Psi, que estiverem adequadas a normas, a gente espera que aí sim elas consigam receber esse certificado, e a gente não sabe ainda como vão ser os detalhes, né, porque o governo vai soltar essas informações, mas fica claro como que o Protege Psi vai trabalhar, né, como um escudo mesmo, protegendo a sua empresa e permitindo que você, trabalhador, tenha melhor qualidade de saúde mental lá no trabalho. Então, acho que essas são bem em linhas gerais, doutora Evelyn, de como que o Protege Psi vai chegar nas empresas. É uma alegria trabalhar em uma empresa e em um projeto tão comprometido com a saúde integral do colaborador e da empresa, não é? Qual é o diferencial, doutor Sérgio, do Protege Psi? O diferencial do Protege Psi começa com a construção técnica. Então, a Psi uniu psicólogos, especialistas em segurança e saúde do trabalho, médicos. Fomos buscar uma ferramenta para aplicar, e aí vem a importância da Psi estar em outros países, já ter vivido isso antes. Então, a gente conseguiu contextualizar um produto que vai atender claramente a norma regulamentadora. Mas para aqueles que já estão conosco no Psi Now, a ferramenta permite contextualizar a sua realidade, o seu plano de ação, as convicções e a realidade organizacional da sua empresa. E a gente trabalha, né, ou trabalham conosco muitas empresas que são denominacionais, onde existem dimensões distintas daquelas dimensões que são do mundo do trabalho, simplesmente dito. Então, esses são os 3 principais diferenciais que eu vejo do produto Protege Psi. Muito obrigada, doutor Sérgio, pela parceria na construção de uma ferramenta tão importante. Nós estamos chegando ao final desse encontro da Psaison e eu tenho certeza que, assim como para nós, para você também ficou muito claro que cuidar da saúde mental no trabalho não é luxo, é uma responsabilidade. Investir em ambientes de trabalho humanos salva vidas, reduz custos e melhora a produtividade. Então você, que é nosso cliente Psaison, ou você que chegou por aqui e ainda não conhecia a Psaison, nós estamos aqui de braços abertos para te receber, para te ajudar nesse processo de conformidade com a norma regulamentadora. Porque o que nós queremos é mais saúde mental, é mais qualidade de vida. Então não perca tempo. Clica agora mesmo aqui no link abaixo, a nossa equipe está esperando e preparada para te receber. Muito obrigada, doutora Lisley, pela sua liderança nesse processo, nesse projeto lindo. Doutor Sérgio, muito obrigada por esta parte técnica tão direta ao ponto e que responde à necessidade do empresário que está nos assistindo. Obrigada a vocês dois por esse momento tão relevante. E a você, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E não esqueça, se toda essa conversa, esse momento fez sentido para você, clica no link abaixo para saber mais. Muito obrigada, Dr. Sérgio, Lisley. Obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.